Depois do temporal que atingiu São Paulo, cerca de 900 mil clientes da Enel ficaram sem luz na capital paulista e região metropolitana. Sempre que chove, reclamações são registradas não só em São Paulo, como em outros estados, como Goiás, Amazonas, Pará e Minas Gerais. Choveu, acabou a luz. E como fica o consumidor diante dessa realidade? O diretor executivo do IDEC, Instituto de Defesa de Consumidores, Igor Brito, conversa comigo agora para trazer orientações. Bem-vindo ao Brasil Hoje, Igor. Obrigado pelo convite, Daiane. Igor, para começar, eu queria que você falasse quais são as responsabilidades das concessionárias de energia em casos de falta de fornecimento. Olha, primeiro a gente tem que lembrar que nós, como consumidores, a gente tem um direito de que todo serviço essencial, como energia, como abastecimento de água, esses serviços não podem parar, não podem ser interrompidos, né? Existem algumas exceções, né? Quando a pessoa está em situação de inadimplência ou quando há uma necessidade de manutenção técnica. Aí a empresa ela pode, mediante um aviso prévio por escrito, ela pode interromper, né? Agora, qualquer outra situação em que o serviço é interrompido, né? Como é o caso de árvore que cai em cima de poste, falhas técnicas, qualquer situação que aconteça, que essa interrupção de energia, a empresa ela vai ter que reparar todos os prejuízos que foram causados pelas pessoas atingidas por esse apagão, por essa interrupção. E, na maioria das vezes, o que nós temos de problema? Nós temos, assim, queima de aparelhos eletrodomésticos, né? Você tem geladeiras, computadores, televisores, produtos que queimam por conta de uma sobrecarga de energia quando a energia cai ou quando a energia volta, né? Depois de um blackout desse. E aí, esses aparelhos, eles queimam, eles estragam, e a empresa ela tem que reparar esse dano, ela tem que ressarcir as pessoas pelos prejuízos que foram causados, né? Ou seja, indenizar as pessoas pelo preço dos produtos, o valor dos produtos que as pessoas perderam. E as pessoas não precisam entrar com uma ação judicial para isso, não. A distribuidora de energia da cidade, da região, ela é obrigada a receber esses pedidos de maneira extrajudicial. A pessoa junta ali as provas, os documentos, né, dos produtos que queimaram, por exemplo, as notas fiscais, dos produtos que estragaram, ou uma ordem de serviço da assistência técnica, né, demonstrando que aquele produto daquela pessoa estragou por conta de uma sobrecarga de energia. A distribuidora ela é obrigada a apresentar para as pessoas, né, um relatório, um documento que demonstre o momento, o dia, né, a hora em que aquele apagão aconteceu, e isso é suficiente para a pessoa pedir o ressarcimento pelos aparelhos queimados. Mas tem, por exemplo, pessoas que têm prejuízo, como, por exemplo, perda dos alimentos que estavam na geladeira. Tem muitos microempresários que perdem, na área urbana, na área rural, que perdem os produtos que estavam conservados nos seus frigoríficos, né, nos seus refrigeradores, como, por exemplo, leites, queijos, carnes. E, isso tudo a distribuidora ela tem que indenizar também. E não importa qual foi o motivo do apagão. Se foi por conta de tempestade forte, ou se foi por falha técnica ou falha humana, não importa. Se o serviço foi interrompido e isso gerou danos, é nosso direito previsto no Código de Defesa do Consumidor que todos os danos causados sejam reparados pela concessionária do serviço público. Igor, mas muita gente deixa de pedir porque fala, não dá certo, nunca resolve. Onde a pessoa deve solicitar? É num site? O que é que deve ser feito? Olha, cada distribuidora, né, de energia tem seu canal de atendimento, né? Então a pessoa pode ir pessoalmente numa loja de atendimento, mas pelos canais eletrônicos, né? As distribuidoras elas também oferecem esses protocolos, esses procedimentos de atendimento, né? Por telefone a pessoa também pode se orientar. Como a pessoa vai precisar apresentar documentos, aí ela vai ter que ou usar um canal eletrônico em que ela consegue fazer, né, baixar ali, apresentar os documentos de maneira eletrônica, né, digitalizados para a distribuidora, ou então ela vai pessoalmente numa loja para apresentar isso. É verdade, muitas pessoas deixam para lá, né, e acabam assumindo prejuízo. E à toa. Deixam de fazer isso à toa, porque é muito claro esse nosso direito, né? E muitas distribuidoras, às vezes, criam obstáculos
ou após analisar o caso negam o ressarcimento, aí essas pessoas precisam ir para a justiça, para o juizado especial, mas que é gratuito, é barato, a pessoa não paga nada para apresentar essa ação no juizado especial civil, né, que são os conhecidos juizados de pequenas causas, né? A pessoa não tem absolutamente nenhuma despesa, nenhum custo com isso. Claro que perde tempo, né? Claro que perde tempo. Mas para isso a pessoa pode pedir uma indenização também, pela perda do tempo, né? Pelo tempo produtivo que ela desperdiçou tendo que resolver esse problema. E muitos tribunais determinam que a empresa pague uma indenização pelos danos morais, né? Pela perda que a pessoa teve, não só pelo gasto que ela teve, patrimônio que ela perdeu de materiais, né, que foram estragados, danificados, mas também por todo o transtorno que foi causado para resolver o problema. Igor, você citou essa questão dos produtores, né? Por exemplo, sempre que acaba as energias, a gente vê as pessoas derramando leites, assim, na porta, né, dessas empresas de energia. Como que eles provam, então? Porque você disse que os eletrodomésticos é possível provar ali com documentação, com uma nota fiscal. E quando é questão de alimento, dono de supermercado, essas coisas, qual a orientação você dá para essas pessoas? Olha, alguns comerciantes possuem documentos também, né, das faturas de compras dos produtos que eles compraram, estão ali refrigerando. Isso é suficiente para demonstrar que a pessoa tinha em estoque aquilo. Mas, além disso, vídeos, fotografias, tudo isso é suficiente para também mostrar que naquele momento do blackout, do apagão, a pessoa estava com aquele estoque ali guardado e que foi perdido em razão da falta de energia, né? Então, é muito importante que a pessoa fique precavida e no momento do apagão, ou antes ou logo depois, né, ela, logo depois especialmente, antes ela não consegue prever, consiga filmar, tirar fotografias. Isso serve como prova também para demonstrar que durante aquele momento haviam produtos que estavam plenamente conservados, estavam plenamente aptos para o consumo e para o comércio, né? E que depois do blackout, da sobrecarga de energia, eles foram perdidos, desperdiçados pela falta de equipamentos funcionando. E existe um prazo para essas concessionárias responderem, indenizar essas pessoas? Existe prazo para isso, né? A legislação, as regras da ANEEL, elas trazem um protocolo até de quando a pessoa tem que fazer isso. A pessoa tem que fazer o mais rápido possível, né? Dentro dos próximos dias, ela apresentar essa reclamação e a empresa aí não pode passar de 30 dias para dar essa resposta. Igor, outro ponto importante é que tem muitos lugares que existem relatos de energia ficar caindo o tempo todo. Qualquer chuvinha, qualquer vento, a energia cai e aí demora a voltar. Essa quantidade de vezes que a energia cai, que não se desconta ali na fatura, também é possível reivindicar? Claro, tem que ser reivindicado, né? Agora, é muito importante que a gente também reivindique e denuncie nos órgãos de defesa do consumidor. Porque se as distribuidoras ficarem só resolvendo o problema para aquelas poucas pessoas que reclamam, né, que se prontificam a reclamar, que têm um senso crítico maior, né, um senso de reivindicação maior, aí fica muito fácil para as distribuidoras. Então a gente tem que fazer, como cidadãos e cidadãs, um apelo para o Ministério Público, para os PROCONs, para as defensorias públicas, né, para elas agirem coletivamente, ou seja, fazendo intervenções, penalizações e provocações, né, fiscalizações nas distribuidoras para que essas interrupções elas sejam resolvidas. Por exemplo, em muitas cidades, isso acontece depois das chuvas por conta de queda de árvore. Ou seja, as árvores não são podadas. E aí fica aquele jogo de empurra entre a distribuidora de energia e a prefeitura. Né? Quem é responsável por fazer a poda das árvores? E esse jogo de empurra acaba fazendo com que nada seja feito, e aí chegam as chuvas, chegam os ventos, as tempestades, essas árvores caem em cima dos postes da fiação elétrica e acontece essa interrupção de energia. E quem sofre ao final é o cidadão. Então, por isso, a gente tem esses órgãos de controle, esses órgãos de fiscalização, como é o Ministério Público, como são os PROCONs, né? E até mesmo as defensorias públicas, que podem entrar com ações coletivas contra as distribuidoras para que elas sejam obrigadas a adotar as medidas cabíveis. Bom, no final da história, né, seja se a responsabilidade
por fazer a manutenção das redes, seja da prefeitura, da distribuidora de energia. Olha, não importa, a relação dos consumidores é com a distribuidora de energia, é para a concessionária de energia que a gente paga a fatura de energia e, portanto, ela é responsável por fazer o serviço funcionar sem qualquer tipo de interrupção. E qualquer tipo de interrupção tem que gerar as indenizações. Se é algo que não gerou nenhum prejuízo maior, como queima de equipamentos, perda de produtos perecíveis, que pelo menos aconteça os descontos, né, nas faturas pelo tempo que não tivemos energia. É claro que esses descontos, às vezes, são valores irrisórios para a distribuidora de energia. E é por isso que eu reitero que a gente tem que exigir que os órgãos de defesa do consumidor apurem isso e apliquem as penalidades cabíveis para que essas empresas sejam multadas em milhões de reais e sejam condenadas a devolver os prejuízos para todos os consumidores e consumidoras, mesmo aquelas pessoas que não reclamaram. Igor, agora uma questão. Tem muita gente que está optando pela energia solar. Nesses casos, a quem reivindicar, a quem pedir o direito se acontecer alguma coisa? A distribuidora de energia, ela também é responsável pela conexão, né, pelas instalações elétricas, para a fiação elétrica chegar até a casa das pessoas, até o comércio, mesmo aquelas pessoas que têm energia solar. Quem tem energia solar, né, é chamado de geração distribuída, ou seja, gera energia para o seu consumo próprio e acaba alimentando a rede elétrica também com aquela sobra, com aquele excedente da energia que é produzida. Por isso que ela tem, mesmo as pessoas que têm energia solar, acabam tendo uma relação também com as distribuidoras de energia que precisam manter o fluxo de energia elétrica abastecendo aquela casa. Então, qualquer pane, qualquer serviço que não tenha sido causado pelas placas fotovoltaicas, né, ou seja, pelas placas de energia solar, qualquer problema que tenha ocorrido por falta de energia elétrica, por responsabilidade da distribuidora, claro que a distribuidora também é responsável. Mas sobre isso, Daiane, a gente tem que lembrar um ponto muito importante, tá? No Brasil, nós temos um problema grave ainda, que todo mundo que tem energia solar tem um subsídio nessa conta. E quem paga essa conta? Todos os demais consumidores e consumidoras que não têm energia solar. Então, isso é um problema que precisa ser resolvido também, né? Os subsídios que todo mundo que tem energia solar acaba recebendo e que é pago por todos os demais consumidores, o que torna a energia mais cara. Fica mais barata para quem tem energia solar, mas fica mais cara para quem não tem, né? Então, isso é um ponto importante que todo mundo precisa saber também. Um assunto importante que dá para a gente gravar em uma próxima oportunidade. Obrigada, Igor. Foi um prazer. Nós do IDEC estamos sempre à disposição de vocês aqui. E fica o convite para voltar.